Fala turma, tudo bem? Estamos aqui em mais um Conversas A3, esse quadro e esse podcast incrível do mercado imobiliário que a gente traz pessoas show de bola do nosso mercado. É isso mesmo. E aqui hoje com a Isa. A Isa tá aqui do lado, fazendo companhia aqui nessa mesa incrível. Então, e juntos aqui o Leandro. O Leandro, o sobrenome é... Marcelino. O Leandro Marcelino, olha que beleza. Estamos aqui, vamos fazer essa conversa bate-bola. E é isso, deixar uma mensagem, um recado, a sua vida, as suas passagens importantes que você sentiu, né? Que é importante compartilhar. Embora. Avante. Então é isso daí. Bem-vindo aqui ao nosso quadro, bem-vindo ao podcast Conversa 3, Leandro Marcelino. Muito obrigado, Marcos e Isa. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito interessante e que com certeza vai ficar registrado aí pra gente ver ao longo dos anos. Exato. Aí. Com certeza. São essas conversas que valem a pena depois a gente revisitá-las pra falar, olha o quanto eu cresci. Né? Porque o mercado, ele tá dentro da gente, né, Leandro? E como primeira pergunta, é claro que a gente quer saber de onde que veio o Leandro. Eu vi, assim, que você tem um perfil lá no Instagram, eu segui, eu já tô, assim, antenado nisso. Mas eu queria saber sua trajetória profissional, Leandro. Pra você chegar no mercado imobiliário, você veio através de que porta? Marcos, como é que funciona? O mercado imobiliário, eu sou engenheiro civil de formação, né? Saí de Goiânia, fiz engenharia civil em Campinas, na Unicamp. E eu retornei pra Brasília. Eu passei no processo seletivo de trainee, da antiga MB Engenharia. Então, assim, eu falo que eu tive uma escola muito boa, porque eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com o Marcelo Borba, com o Fernando Maia. Durante um ano ali, foi quando a gente migrou para uma área comercial dentro da própria construtora. Então, em 2007, eu entrei no mercado imobiliário de Brasília, ali de Águas Claras. E dali, então, a gente vem com essa trajetória dentro do mercado, entendeu? Cara, que massa. Você então participou da construção de Águas Claras ali? Participei. Fernando sim. Maia é um cara incrível, né? Com o cara certeza. É visionário, gigantesco. Com certeza. E trabalha muito. Diferenciado. A gente já virou muitas noites trabalhando, porque assim, quando eu cheguei em Águas Claras no final de 2005, eles estavam justamente fazendo esse processo das antigas cooperativas, né? Porque Águas Claras ela foi fatiada e algumas cooperativas absorveram os terrenos e foram fazer esse processo. E a MB foi a grande construtora, o balizamento ali de tudo através da construção. E aí chegou uma época que a MB precisava fechar as arestas, né? Porque ela construía muito mais que recebia. E aí a MB, na ocasião, contratou 5 trainees de engenharia, e eu fui um desses trainees de engenharia. E aí a gente entrou nessa parte de recebíveis, organização, escrituração e tudo. Então, assim, talvez o meu primeiro contato com o cliente, nessa parte organizacional, foi através, nesse ano, no ano de 2006, nisso. Aí no outro ano a MB abriu um processo seletivo na área comercial. Aí eu falei, eu acho que eu vou para a área comercial, esse negócio de lidar com o cliente e tudo. Obviamente a possibilidade de ganho financeiro, a área comercial, ela sempre tem essa possibilidade. É óbvio que existe o risco, né? Eu sempre falo, quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. Então, e aí obviamente eu fui e a gente está dentro desse processo até hoje. Cara, que incrível isso. Exatamente. O que eu estava pensando aqui quando você estava falando, né? Que quanto maior o risco, maior, né? Essa coisa. E assim, os corajosos realmente, né? Pula na frente, vamos dizer, vai apesar né? De alguma coisa que fala assim, nossa, pode dar certo, pode não dar certo. E é isso, a gente vai construindo nossa história. Não, com certeza. Assim, quando a gente começou em Águas Claras, principalmente nessa parte de comercialização de imóveis, é algo bem desbravador, né? Se você você chegou em Águas Claras lá em 2005, tinha meia dúzia de prédios. Quando foi Águas Claras, chegou a ser o maior canteiro de obras da América Latina no ano de 2009, 2010, alguma coisa assim. Olha que e a MB chegou a entregar lá, se não me engano, 10 torres no ano, algo assim. Tinha entrega de torre quase uma vez por mês. Então, a gente viu essa transformação urbana, né? É o que o mercado imobiliário proporciona. Ele realmente vê a transformação urbana e, obviamente, quem acreditou e, obviamente, adquiriu o seu imóvel naquela época, viu o seu imóvel triplicar, quadruplicar em 3, 4 anos, entendeu? Então, assim, isso é muito legal e isso é muito gratificante. Porque eu falo que o corretor não é simplesmente uma comissão ou simplesmente alguma coisa. A continuidade do cliente satisfeito, a continuidade do cliente ter um retorno, sem sombra de dúvidas, fortalece o nosso dia a dia, né? Sim. Com certeza. Leandro, você começou na área ali administrativa, né? Então, na área de recebíveis. Isso, acaba que é. E aí eu vi que você tem uma formação também em finanças. Na verdade, o que aconteceu? Foi por causa disso que você entrou? Não, na verdade sim, o mercado financeiro sempre foi meu hobby, né? Adoro. Tá. Então, assim, eu acho que por ser engenheiro,
acaba que tem uma mente um pouco mais cartesiana. Então acaba que a gente mistura, né? A irracionalidade da venda, porque a venda ela é um pouco, passa por um mais processo de irracional, né? É. Emocional, e o mercado financeiro ele te proporciona... Era um hobby que eu tenho e que eu venho sempre ao longo desse período aí desenvolvendo. Eu nunca cheguei a tirar certificações, até mesmo porque não era a minha finalidade, então não era o meu objetivo, mas o mercado financeiro é algo que eu não vou falar que domino 100%, mas com certeza estou acima da média nesse quesito. Entendeu? Que coisa boa, né, gente? Eu acho que é muito interessante porque o mercado financeiro e o mercado imobiliário, eles se competem, né? Eles competem entre si. Normalmente existe uma guerra velada e muitas vezes declarada com o mercado financeiro, porque o dinheiro é o mesmo, e a pessoa ou decide investir em um fundo imobiliário, por exemplo, ou decide investir em um imóvel para ele quando está a partir do investimento. A gente não está falando do imóvel para moradia, né, especificamente. Então, assim, saber essas duas estruturas deve ter sido muito importante para você, né? O que acontece? A questão hoje do mercado financeiro, ele proporciona vários arcabouços. Sim. Por exemplo, um fundo imobiliário, determinados FIIs. A gente sabe como é que funciona, em que aspecto. Por exemplo, você tem um FII imobiliário onde ele te proporciona uma rentabilidade de X. A gente começou a ver recentemente aí vários FIIs imobiliários que eles estão queimando caixa para conseguir te entregar essa rentabilidade de 1%. Exato. A gente está vendo várias situações dessas. E o que é o fim disso? O fim disso, infelizmente, é o colapso desse FII, porque chega um momento que não deixa de ser uma pirâmide. Porque a pirâmide nada mais é que quem chega primeiro vai conseguindo sacar o dinheiro que todo mundo está colocando. Vai chegar um momento que aquele FII não vai conseguir entregar rentabilidade, todo mundo vai querer sacar e, obviamente, pode vir no colapso. Perfeito. E aí, obviamente, acaba que tem essa, vamos dizer assim, essa disputa pelo funding, né? Essa disputa pelo cliente, pelo retorno dele. O mercado financeiro, eu falo que ele é um complemento do mercado imobiliário. Eu não coloco ele como concorrente. Porque acaba que o mercado financeiro hoje, ele vai te dar uma estabilidade para comprar um bem, para fazer um investimento, para conseguir contemplar a sua carteira que você vai ter ao longo do período. Porque se você parar para analisar, hoje a nossa expectativa de vida, na época dos meus avós, eram de 70 anos. Hoje a expectativa de vida, 90, 100 anos. Então a gente vai ver que a expectativa de vida ao longo do período, ele tem que ter as ações, ele tem que ter os 3, 4 imóveis de locação, ele tem que ter talvez um dinheiro para ele curtir, viajar, e obviamente ele tem que ter esse conjunto. Eu procuro ser o menos extremista possível, porque a partir do momento que você identifica o seu perfil, obviamente você vai ter a possibilidade de ter um retorno, não só financeiro, mas também satisfatório, entendeu? Porque se você ficar simplesmente pensando em rentabilidade, eu acho que você pode talvez se frustrar, porque talvez a questão emotiva, familiar, pode ficar a desejar, entendeu? Entendi. Assim, são várias cestas, né? A gente diversificar exatamente planejando, que eu acho que é isso. Com certeza. Que é importante. Eu falo que, assim, por exemplo, quando a gente pegou no mercado imobiliário em 2007. No mercado imobiliário em 2007, nós vendemos muitos imóveis para o mesmo cliente, 4 imóveis. Porque o mercado imobiliário ele ia explodir. Com o ágio de 1, você quita os outros. Com o ágio de 3, você quita 1. Sim. Isso foi feito em 2008, 2009. Só que quem continuou vendendo desse jeito em 2011, 2012, 2013, quebrou todo mundo, porque os ágios, eles não conseguiam te dar o retorno e não conseguiam inserir no mercado. Foi a crise de 2014 e 2016, com o PIB reduzido, com tudo aquilo que a gente passou naquela ocasião, que infelizmente o mercado estagnou e todo mundo que estava comprado não tinha o que fazer. Aí veio a onda de distratos, a gente viu toda aquela onda de distratos, e aí obviamente, infelizmente, não se evoluiu quanto a essa questão, entendeu? Entendi. E no caso, assim, bom, eu vou antecipar um pouquinho porque você tocou num assunto que é a questão da flutuabilidade do mercado. Então nós temos períodos bons e nós temos períodos que não são tão bons assim. Com certeza. Né? E a gente viveu um período muito bom, assim, mercadologicamente falando, claro, durante a pandemia, onde houve muitas trocas, onde houve muita venda, muita compra e, enfim, muita alavancagem financeira. Os preços a gente viu explodirem, né, no caso do metro quadrado e tudo mais. E aí isso gerou também, consequentemente, possivelmente uma onda para um futuro próximo a gente ver também um ajuste no mercado. Você acredita que nesse ano de 2024 ainda já vai ser esse momento de ajuste? Ou você ainda acha que em 2024 a gente ainda vai continuar essa escalada de crescimento? Marcos, o que eu acho muito do mercado? O cliente aprendeu a ser cliente. Certo. O cliente, mais do que nunca, ele está buscando ter uma compra consciente.
por mais que exista a emoção, por mais que exista uma série de fatores ali, mas ele sabe até onde o pé dele vai, até onde a mão dele vai. Perfeito. Então, assim, a exposição dele ao risco hoje é muito reduzida. Por que que ao longo da pandemia houve essa explosão? Porque o cliente sangrou entre 2013 e 2016. Certo. Sangrou. Distrato, perdeu dinheiro, sangrou. De 2017 a 2020, ele fez poupança. Tanto que você pode ter observado, vários dados, nunca se pagou tanto apartamento à vista, tanto dinheiro e tal, porque ele realmente tirou e comprou os imóveis. Então, o que eu acho que vai acontecer e que tende a acontecer? Talvez não uma valorização que a gente viu na pandemia, de dobrar valor e tal, mas eu acredito muito que tem uma sustentabilidade para ter uma constância nessa questão de valor. Por uma série de motivos. Nosso agronegócio, no caso de Goiânia hoje, que acaba que é um ponto fora da curva, a gente tem é uma cidade jovem, é uma cidade onde o agronegócio é um dos pilares fundamentais. Atrelado isso, está vindo inúmeros serviços, indústrias também para cá. Então, assim, eu acredito muito que tende a ter uma constância nessa questão imobiliária. Mas o principal pilar para que não ocorra nada disso, que, né, tenha um colapso, é que o cliente aprendeu a ser cliente. O cliente hoje, ele sabe até onde a mão dele vai. O cliente hoje, ele quer comprar um imóvel que atenda às necessidades dele, seja morar perto do trabalho, seja um investimento para ter uma locação, seja o que for. Então, são pontos que eu acho que favorecem muito dentro de um negócio que não estoure isso, entendeu? Entendi. Para não criar uma bolha lá na frente e isso, de novo, dá um sobressalto do mercado. Com certeza, sim. Por exemplo, quando eu lembro, 2007... inúmeros clientes que tinham condição de comprar no mínimo um, ele comprava 3. Por quê? Porque ele comprava 3? Porque o mercado, você compra um imóvel hoje por 200, daqui 6 meses ele está 250 e daqui um ano ele está beliscando 300. E aí o que acontece? Esse mesmo imóvel de 200 mil, até entrega ele pagava só 30%. Perfeito. Ou seja, só os 60 mil reais. Esses 60 mil virava um ágio dele lá na frente de 210. Então, ou seja, ele pagava 60 e recebia 210. Porque o saldo devedor dele ficou para trás, entendeu? Então, assim, somando tudo. Então, assim, a gente viu que isso realmente deu dinheiro. Mas deu dinheiro no começo. Não entendi. Então, quando veio 2014, aquela quantidade exorbitante de distrato, porque as pessoas não conseguiam inserir mais no mercado o valor desejado. E aí, distrato. Então, hoje... o cliente aprendeu isso, entendeu? Entendi. A conta, ela fechava antigamente bastante, mas hoje ela já não está fechando. Até porque hoje, se a gente pegar os preços que estão sendo colocados no mercado de imóveis de lançamento, eles já são preços de imóveis, teoricamente, está tão discrepante de um imóvel de segunda, de revenda, no caso, que a pessoa lá na frente não consegue fazer a revenda daquele imóvel que antigamente era de lançamento pelo preço que ela comprou. Assim, o imóvel de lançamento, o imóvel pronto. O imóvel de lançamento hoje, eu acho que ele tem todos os atrativos da atualidade. É aquela diferença do Facebook pro Orkut lá atrás. O imóvel da atualidade hoje é o Facebook. Ele tem uma série de design, ele tem uma planta planejada, ele tem uma visão, ele tem problema que sanou problema acústico, problemas térmicos. Então, ou seja, esse cliente, ele vai estar pagando um produto novo. Certo. Pronto. Então, assim, com tecnologias atuais. Perfeito. Não tem como ser. O terreno encareceu, tá tudo, a construção. Se bobear hoje, os construtores, de certa forma, as margens estão mais reduzidas do que tempos atrás. Sim. Então, eu sempre falo, e aí por isso que eu tenho muito cuidado hoje com o cliente, e eu volto. Por que o mercado financeiro não compete com o mercado imobiliário? Porque a compra, o perfil do cliente, a sua compra, qual que é o objetivo? Não, Leandro, eu quero comprar para revender. Deixa o seu dinheiro aplicado. Deixa o seu dinheiro aplicado. Põe no CDI, te dá 11% por ano, na entrega você compra e põe para alugar. Não tem problema. Agora, se você quiser, não, eu quero para morar porque eu olho planta, as vagas de garagens, odeio vaga de garagem gaveta, tem que estar próximo do elevador, porque o cliente, ele aprendeu a ser cliente. Todas as dores que ele tinha, ele na nova compra agora, ele vai vir te exigir ao máximo do profissional de vendas. E se ele não tiver antenado quanto a isso, infelizmente ele não vai ter o resultado, entendeu? Isso, inclusive das construtoras, né? As construtoras devem ter aprendido, aprenderam e muito, e um né, outro ponto também que as construtoras, e por que o imóvel na planta hoje, de certa forma, tem um valor expressivo acima do que o imóvel pronto, porque hoje o imóvel na planta, ele te proporciona plano de pagamento.
Não tem como correr disso, né? Dinheiro no tempo tem o seu valor. É natural. Então, se você não tem a capacidade, talvez, daquele momento de integralizar, o imóvel na planta é o que vai, naquele momento, satisfazer, de certa forma, a mais nesse processo, entendeu? Então, financiamento direto, né? E a gente vê também muitos, essa coisa falando de imóvel pronto e tal, mas a gente vê muito condomínios, né, que estão lançando com terrenos, pra você comprar o terreno e construir, também dá essa possibilidade do parcelamento e tal. Condomínio, eu sempre falo que é um pouco mais perigoso, né? Porque o condomínio, o cliente já começa a pagar os juros já de cara. Porque todos os lançamentos de condomínio, você já começa a pagar lá o IPCA mais 7%, 5%. Então você tem eu sempre falo assim, tem que tomar muito cuidado, eu converso muito com o cliente. Por quê? A sua exposição financeira, ela tem que ser muito calculada. Porque não adianta você achar que você vai querer o apartamento dos sonhos, mas se você esquecer da correção do INCC. Sim. Você tem que ter o apartamento dos sonhos, mas a correção do INCC, ela vai existir e ela vai fazer com que o seu imóvel valorize? Óbvio, vai fazer com que o seu imóvel valorize. Mas vai fazer com que o seu saldo devedor também tenha um acréscimo, de certa forma, importante ali na hora do desligamento. E hoje, a questão do terreno, você já pega, se você fizer a conta de 6%, 5% mais IPCA, tá dando, na média, aí, em torno de uns 10%. O que significa 10%? Significa que a cada 10 anos sua dívida dobra. Sim. Cada 10 anos sua dívida dobra. Você tem que fazer conta. Cada 10 anos sua dívida dobra. Então, assim, existe essa preocupação, obviamente, de estar ligado à questão de valorização, mas a cada 10 anos sua dívida vai dobrar. Se o imóvel dobrar 10 anos, show de bola. Fechou. Você está bem. Agora, se o imóvel não dobrou e você está preso ao plano original, você tem aí outros aspectos que vão te aconselhar a compra. Ah, Leandro, é o meu imóvel da minha família, eu quero ali, não tem problema, eu pago por isso. Tá certo, claro. Sem problema Calculado, algum. né, obviamente. Sem problemas, é que nem a gente tá no varejo. Você tem um carro de X, um carro de 3X e outro carro de 5X. O carro de 5X, ele anda do mesmo jeito que o carro de 1X. Mas eu quero pagar. Show de bola, não tem problema algum. O cliente, nesse aspecto, ele determina onde ele coloca o dinheiro dele, entendeu? Perfeito. Talvez fazer essa conta e o corretor ele ajudar e auxiliar o cliente a ver isso, essa seja a função. Com certeza. Não indicar para ele e falar assim, você deve fazer assim ou assado. Você vai mostrar as possibilidades e vai mostrar exatamente aonde que ele está entrando e o porquê que lá na frente o que é a possibilidade de lá na frente de acontecer, né? Eu sempre falo que assim, hoje a nossa profissão, a gente viu aí essa questão, né? Nos últimos anos, as profissões que vão, de certa forma, ser exterminadas, né? Sim. Né? Você vê lá, provavelmente daqui nos próximos 15, 20 anos, 80% das profissões que existem hoje provavelmente não vão existir por uma série de fatores. Inteligência artificial, né? Mecanização e tudo, e é natural. E vai ocorrer isso no mercado imobiliário. Não tenho dúvida. Mas vai ocorrer com todo mundo? Óbvio que não. O profissional de vendas que ele consegue entender que a capacidade dele interagir com o cliente, de fazer muito mais do que simplesmente mostrar um imóvel, muito mais do que mandar um plano de pagamento, é o que vai fazer com que esse cara vai ser provavelmente referência dentro do mercado. Perfeito. Então, o profissional que entende isso e coloca isso em prática desde agora, ele tem condição, dos próximos 5, 10 anos, surfar uma onda do mercado imobiliário que poucas pessoas ou poucas empresas irão surfar, entendeu? Talvez assim, até essa parte ainda muito lógica, cognitiva, isso ainda vai ser substituído. Mas o que você vê assim de ser humano que deveria ter trazido ou levado para a mesa na hora de um fechamento de um cliente, principalmente de um cliente mais educado, tanto financeiramente quanto mercadologicamente? Assim, hoje o cliente, ele é muito inseguro. Por uma série de fatores. Pela tanto de informação que existe, até inclusive. Né? Se você for comprar um imóvel hoje, e se você entrar no Zap, no Viva Real, no LX, que são os sites referências no âmbito nacional, você vai ver o mesmo imóvel anunciado por 200 corretores e por 200 preços diferentes. E com uma discrepância de 15% a 20% de diferença. Perfeito. Você, como cliente, você olha aí e você fala, isso é coisa de maluco. Exato. Como que o mesmo imóvel vale 800, vale 900, vale 1 milhão e vale 1 milhão e 200? Aí quando ele cai na mão de provavelmente um profissional que talvez não consiga saciar as informações, que não consiga demonstrar credibilidade, que não consiga desenvolver, esse cliente volta para o mercado para buscar um corretor. E aí, obviamente, quando ele cai na mão de um profissional que entenda, fala, senhor Marcos, olha, pode entrar lá e liga para esse anúncio.
o senhor vê que esse anúncio, infelizmente, ele não existe e ele provavelmente vai tentar de vender um outro apartamento. Se você começar a mostrar para o cliente que nesse aspecto você tem autoridade no que você está fazendo, com certeza esse cliente tem a condição de criar fidelidade e falar, Marcos, realmente, esse aqui é o limite da compra, a consultora te dá esse benefício. Você quer comprar o imóvel? Entendi. A grande capacidade hoje do profissional de vendas é ter esse linguajar de forma tranquila e honesta. Falar, olha, aqui não tem imagem, porque a imagem está toda na internet. Se você consegue transparecer isso para o cliente, ele entende que, não, realmente, Marcos, eu acho que é a finalidade e a compra é por conta disso, 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 e ele tem tudo para fechar o negócio, entendeu? E a questão, assim, que a gente vê dessa, assim, vamos vender, e, enfim, né, martela a cabeça do corretor, e ele, obviamente, né, quer passar as fases da vida dele com o bolso mais cheio e tal. Assim, como que faz na questão, assim, a gente vê também que vai numa onda, depois a pessoa, aquela mesma pessoa que agiu daquela forma retorna e tal. Quando você fala desse bom profissional, né, que esse aí que é o ideal mesmo, eu vejo, assim, eu queria entender, assim, qual o percentual que você vê de pessoas que vão, vamos dizer, desse estratificar, eu não sei a palavra, que vai resultar desse tanto de profissionais que nós temos hoje. Isso, o que acontece? A parte emotiva, a parte emocional do negócio, ela é importante, sem sombra de dúvida. Mas ela vem perdendo muito espaço. Uhum. Eu acho que toda venda, a área comercial, ela tem a parte motivacional, ponto. Isso é um fator. Necessário. Não tem como. Necessário. Exato, Poxa, é aquela brincadeira, né? Todo casal tem que ter um ciúme. É natural, como é que faz, né? Você tem que ter um ciúminho ali, mas ele tem que saber onde vai, de forma natural. Perfeito. Então, assim, a parte comercial, ela tem que ter a sua emotividade, a sua o desejo, energia. Só que ela tem que tomar muito cuidado, porque o bem que esse profissional, essa pessoa está se pondo a vender no mercado é um bem de alta complexidade. Sim. Em 2007, 2008, não era. Todo mundo queria comprar, você vendia aqui como você vendia um celular. Exato. E aí, nesse momento, a gente viu diferentes pessoas entrando no mercado imobiliário e tendo resultado. De forma alguma, né? Mas assim, diferentes, muitas vezes com uma capacidade que deixava aquém, mas ele conseguia, de certa forma, se desdobrar dentro de um processo. Hoje o mercado, ela exige profissionalmente, intelectualmente, muito do corretor. Só que isso não pode ser substituído pela disciplina, pela resiliência, porque o mercado imobiliário é um mercado cruel. Sim. Eu sou um excelente profissional, fiz tudo direitinho, tudo, pô, conversamos, o cliente riu, brincou, mas na hora de fechar, conversando com um amigo dele, ele descobriu que o dono da consultora é amigo dele, ou alguma coisa, ou falou mal daquele projeto por algum motivo e tal, sua venda caiu. Então, essa parte emocional, ela é importante o profissional de vendas ter isso muito claro, porque acontece. Eu sempre falo também, que nem um médico. O médico, ele vai fazer. Provavelmente, um médico cirurgião, alguma coisa, acho que todo mundo que entra na medicina, no primeiro momento, entra para salvar vidas, Claro. né? E provavelmente aquele médico que vai para salvar vidas, provavelmente ele vai perder pessoas ali, né? Ele vai ter algumas pessoas que, infelizmente, vai vir a óbito e ele não consegue. Ele não pode morrer junto com a pessoa. As expectativas, as frustrações dele, não pode morrer ali. Da mesma forma como o corretor. Uhum. O corretor, ele tem que estar habilitado a entender que ele vai perder a venda. Só que a possibilidade dele conseguir a venda no próximo mês ou na próxima semana, ele mantendo aquela trajetória de capacitação, trajetória de organização, trajetória de planejamento, trajetória de entender, continuar trabalhando, ele falhou aquele mês, mas no próximo vai ter. E no próximo tem a possibilidade de ter de novo, e no próximo tem a possibilidade de novo. Então, nesse aspecto, eu falo isso, entendeu? Ou seja, talvez o corretor saber realmente entrar no mercado e profissionalizar-se. Com certeza. Né? Com Porque certeza. muitos entram sem saber para onde que vão. E aí vão entrando no mercado imobiliário como uma possibilidade somente de ganho financeiro. Com certeza. Mas não entenderam que o mercado imobiliário está mudando e que existe uma seleção natural que está sendo feita e está sendo feita todos os anos ela é feita. Todo momento ela é feita. Você é avaliado 24 horas pelo cliente. Sim. É avaliado 24 horas nesse aspecto, entendeu? Então, se você entende isso, você pode se programar para isso. Eu sempre falo assim, a nossa capacidade é a capacidade de antecipação.
Se você tem a capacidade de antecipar o movimento, de antecipar, você pode sofrer menos. Sofrer, você vai sofrer de qualquer jeito, mas você vai sofrer menos. Então, se você sofrer menos, provavelmente você sai lá na frente mais forte. Eu lembrei do meme, você vai sofrer muito. Você vai sofrer. Você vai sofrer, não tem como. Mas é uma profissão onde ela te proporciona um ganho financeiro, sem sombra de dúvidas, muito acima da média. É uma profissão que ela te proporciona uma liberdade. É uma profissão que ela te proporciona você investir em você mesmo. Então, assim, eu não tenho o que falar da profissão. Indico para todo mundo, mas ao mesmo tempo que indico para todo mundo, eu falo que tem um processo por trás. Claro. Tem um processo que você tem que entender. Né? Voltando até o paralelo do médico. Todo mundo, eu sempre também falo, porque a gente, dentro da imobiliária, como eu sou engenheiro e vim para a área comercial, então acaba que eu aprendi um negócio, a área comercial. E aí o que acontece? A gente tem dentro da imobiliária um processo, uma escolinha, onde até dessa questão, por exemplo, psicológica, né? Sim. Hoje a gente tem um psicólogo dentro da empresa, onde esse psicólogo é como se fosse um coaching do pessoal, acaba que tem essa preocupação mental, essa preocupação de você estar ali dentro do negócio e não as emoções... Não surtar, não né? surtar, Exato, né? Não surtar, então a gente tem essa preocupação. Então eu invisto muito nisso dentro da imobiliária. E aí, para justamente ao máximo ter esse profissional, um profissional de certa forma que vá sofrer menos e ele consiga sair lá na frente, entendeu? Nesse aspecto. Muito legal. Leandro, vamos voltar então assim e ver a questão sua da entrada para ser um empreendedor imobiliário, né? Você saiu ali como gestor, Isso. né, vamos dizer, da área financeira, né, de uma consultora grande na da parte, MB. Isso, da MB, a gente trabalhava... Na conciliação ali e tudo mais. Não era conciliação, era muito mais nessa parte de recebíveis, né? Tá, nessa parte perfeito. de, vamos dizer assim, de homologação de garantias. Para equalizar a empresa, nesse sentido assim, para não ocorrer o que aconteceu com a Encol, talvez. Justamente. Ali, né? Assim, eu tive a Qual oportunidade cresceu, construiu e fez e aconteceu, de repente o caixa dela quebrou. Eu tive a oportunidade, por exemplo, da gente fazer os primeiros CRIs, que é a cédula de recebíveis imobiliários. Cara, que incrível isso, hein? Foi um dos primeiros CRIs que foi no cartório, né? Foi em Águas Claras. Foi uma das primeiras transações, onde realmente transações de recebíveis, né? Escriturava todos os imóveis, ia no banco, o banco fazia essa questão. Então, Leandro, só explica pra gente, assim, pra descomplicar um pouquinho, o que é CRI, assim, de uma forma bem descomplicada assim, e o tranquila. CRI nada mais é que, vamos dizer assim, os fundos imobiliários, os FIIs como uma forma geral. Como que eles te proporcionam essa rentabilidade? O que eles te proporcionam? Provavelmente eles têm alguns imóveis, eles alugam esses imóveis, ponto. E isso é uma forma que entra o dinheiro dentro do fundo. Sim. E aí, obviamente, ou se ele compra alguns imóveis ou algumas carteiras de imóveis, porque o financiamento imobiliário hoje, por exemplo, você faz um financiamento pelo SBPE, né? O SBPE você vai ter uma taxa da poupança, mais 8%, mais alguma coisa assim, 5%, alguma coisa. Eles vão lá e compram isso e tem uma rentabilidade maior e vende para o cliente final uma rentabilidade maior, né? Nesse aspecto. E eles, obviamente, ganham esse spreadzinho ali que vai ocorrer. Entendi. E aí isso foi acontecendo lá dentro, você foi estruturando eu não estruturei, a gente participou de todo Perfeito. esse desenvolvimento nesse aspecto, entendeu? E aí você saiu e depois você foi pro comercial. Isso. Comercial da construtora, da MB. Construtora, da MB. Inclusive quando ela virou a Brookfield. Isso, na verdade a MB, ela foi vendida em 2008 para Brascan, né? E aí quando foi em 2011, 2012, a Brascan comprou uma company em São Paulo e virou Brookfield Management, né? Que a Brookfield canadense fez a fusão das três empresas e criou aí, que hoje é Tegra, né? Porque aí depois mudou o nome de Brookfield para Tegra. Então a gente, dentro da construtora, a gente ficou de 2007 na área comercial até 2012, né? Foi quando nossa... Vendendo mesmo na ponta, cara. Vendendo... Você gerente. Vendia... gerente de equipe. Gerente de vendas. Tá, né? gerente de equipe. Eu fui gerente de vendas de 2008 até 2010. 2007 a 2010. Quando foi em 2011, eu vim para Goiânia assumir a diretoria de vendas. Saí de Brasília e vim assumir a diretoria de vendas daqui da Brookfield em Goiânia. Então eu fiquei em 2011 e 2012 aqui em Goiânia pela Brookfield. E aí foi quando na metade de 2012, nós éramos 4 que inicialmente iniciamos esse processo da área comercial. Nós saímos e montamos a BR House. Que a BR House, na ocasião, era a área comercial da Brookfield, ela saiu, né, fez esse desmembramento, fez esse spin-off, saiu e aí, obviamente, criou a BR House.
E aí nós entramos em Goiânia, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, e aí depois abriu Uberlândia. Pois é, a BR House ela já chegou assim, chegando. Exatamente. Chegou Foi forte. Foi legal. bem intenso, assim, isso. A gente ficou aqui em Goiânia, ficou de 2012 até 2018. 2018 a 2019. Aí foi quando a gente sentou e aí eu optei por sair da sociedade. Um outro sócio nosso também saiu. Aí a Praça de Goiânia, que aí eu montei uma outra imobiliária, que hoje é M2 Investimentos Imobiliários. E aí a BR House hoje ela tem Brasília, Campo Grande e Cuiabá. Continuou. Continuou. Com um dos nossos sócios, ele continuou tocando a operação lá. Entendi. E assim, o que foi pra você fazer parte de algo que cresceu assim tão exponencialmente? Você acha que esse crescimento ele é sustentável? O que você pode dizer para as pessoas que às vezes têm uma empresa e falam assim, eu gostaria de ter 15? O que ele tem que estar preparado, né? Assim, hoje, assim, sem sombra de dúvidas, né? A gente saiu de uma estrutura em 2007 de aproximadamente 30 corretores. E quando chegou em 2012, quando a gente, obviamente, virou a bandeira para a BR House, a gente tinha 600 corretores. Nossa, né? E aí? Então, assim... Dormir? Era um negócio é mais horas de sono? Era um negócio, de certa forma, né, muito intenso, uma série de coisas. Em contrapartida, o próprio mercado já começava a dar sinais de queda. Entendi. Então, a gente pegou um momento muito ruim, que foi 2013, 2014, 2015. Então a gente realmente não surfou uma onda do mercado imobiliário, de muitos lançamentos. Então, surfou uma onda até 2011, de certa forma vendas, sempre valorização e tudo. É quando fez 2012, caiu, e 13, 14, 15. Então foram, assim, empreendedorismo no Brasil é difícil. sim. Né? Sem dúvida. Lidar com gente é algo delicado. Ainda mais com profissionais autônomos que não têm ali um salário fixo, não tem um custo fixo justamente. garantido. Então, ou ali, seja, né? o mercado imobiliário ele tem essa característica. Você não tem custo fixo, hora, né, do corretor, você não tem aquele vínculo. Não pode cobrar, e aí, né? o que acontece? Obviamente, quando tem, nesse aspecto, não tem a venda, obviamente o corretor ele começa a caçar fantasma, tem uma série de coisas. E aí foram períodos mais drásticos, né, nesse aspecto. E aí foi quando, em 2018, eu optei por encerrar e aí tocar um negócio da M2 só eu nesse aspecto. Mas o que eu vejo que era um momento que uma imobiliária grande, que você começa a ter... É óbvio que é muito gratificante. Não tenho dúvidas quanto a essa questão. Mas a responsabilidade, obviamente, também é paralela a isso. E o Brasil é muito instável, né? Muito instável nesse aspecto. Então tem hora que pode ser bom, tem hora que pode ser ruim. E aí a gente sofreu muito, mas eu falo que eu acho que ao longo do período a gente vê que diferentes momentos a gente cresce e desenvolve e amadurece. Com né? certeza. Então a nossa experiência eu acho que são feitos momentos bons, momentos desafiadores, momentos ruins. E aí obviamente eu não tenho que reclamar, pelo contrário, tenho que agradecer todas essas fases da vida que a gente teve, mas chega um momento que eu preferi seguir só. Entendeu? Entendi. E hoje, seguindo solo, você decidiu por abrir a M2. A Isso. M2 focada em lançamentos, focada em Não, a imóveis M2 hoje, secundários. eu sempre mercado falo secundário. que a gente busca entender a necessidade do cliente. Né? Leandro, é lançamento? Pode ser. É pronto? Pode ser. O cliente hoje é quem ele vai definir isso. Né? Se um corretor nosso vai atender a ISA ou vai te atender, ele vai procurar, Marcos, qual que é a sua afinidade da sua compra? Entendi. Pô, Leandro, a gente tá querendo um imóvel porque eu moro lá no Alphaville e, cara, eu fui pra lá na pandemia e agora a gente tá vendo esse movimento pendular, né? O pessoal tá voltando dos condomínios pra cá, porque falei, pô, Leandro, eu tô precisando de um imóvel pronto desse jeito. Então a gente busca atender hoje a necessidade do cliente em virtude do que ele tá realmente buscando e o que os imóveis podem estar inserindo. Marcos, pode ser na planta, pode ser pronto, como você gostaria? Como é que tá a sua questão financeira? Não, Leandro, eu tenho pouco só, mas eu tenho crédito, então a gente busca entender isso. Eu não procuro rotular. Não, somos uma empresa de revenda. Não, somos uma empresa de lançamento. Sim. Não, somos uma empresa onde a gente busca entender o cliente e, obviamente, fazer bons negócios. Porque eu vejo isso como uma forma sustentável. Sim. Uma Portas forma abertas, sustentável. né? Sustentável por quê? Porque se o mercado daqui 3, 4 anos de lançamento sofrer, então agora eu não sei vender mais, porque eu só vendo lançamento. Exato. Não, mas aí agora um corretor hoje ele tem que saber tirar uma certidão de ônus, matrícula, porque na revenda a gente lida com isso. Tem que poder agendar uma escritura, sabe? Então, assim,
Eu vejo muitas vezes o corretor de lançamento como uma porta de entrada para o mercado imobiliário. Que foi no passado. Claro. É uma venda Sim. mais simples. Sim. Você não tem que tirar certidão, é a construtora que está vendendo. Hoje não, hoje você tem que negociar com o vendedor, hoje você negocia com o comprador e ainda tem o processo ali que pode ter, na hora que você tira uma certidão, ter uma disponibilidade de bens, ou provavelmente tem um processo de inventário que você ter conhecimento. tem que ter o conhecimento. E a gente busca ter justamente isso, nesse aspecto. A nossa intenção não é ser imobiliária com X, Y, Z corretores. A gente busca ter um grupo ali de uns 30, 40 profissionais e ter 30, 40 profissionais vendendo. Porque eu acho que é a grande diferença do mercado, né? A gente vê que o mercado imobiliário do Instagram tem muita purpurina. Mas a gente sabe que a venda ali não é todo mundo, né? Sim. Pareto já dizia, né? Pareto. Lá vem Pareto, O tal do Pareto dizia, né? O Exato. resultado de 20 corresponde ao resultado do 100%. Exatamente. Então, assim, você tem 100 e 20 produzem. É estatística. A estatística, ela não falha nesse aspecto, entendeu? Exatamente. Muito interessante isso, sim, porque até porque a gente vai vendo que as pessoas elas vão realmente se unindo em times que fazem sentido, né, para elas. Então, como você disse, os lançamentos eles atraem um perfil profissional. Depois, pode ser que esse perfil profissional se encante com o lançamento de fato, mas aí ele começa a ser gerente de equipe, depois começa a ser diretor, e aí ele vai para essa crescendo. linha. Até ser sócio, dono de uma imobiliária, enfim. Mas também tem o mercado secundário, que é a revenda, que tem também essa mesma trajetória, né, para o corretor. Certo. E aí, quando você vai para esse mercado, que é híbrido, vamos dizer assim, como que o corretor ele pode se desenvolver? Como que você considera que ele se desenvolve lá dentro? A partir do momento, ele cria um plano de carreira ou ele vai simplesmente vendendo e fazendo acontecer a vida dele? Não, ali? o que acontece? A gente sempre busca ter um planejamento estratégico de cada profissional. Uhum. Fala, Marcos, beleza, você está entrando no mercado imobiliário, você mora onde, o que você faz e onde você quer chegar. Qual que é a sua capacidade de investimento no mercado imobiliário? Porque eu sempre pergunto isso para o profissional de vendas que está entrando no mercado. O que você está disposto a investir no mercado ou você está disposto só a sangrar o mercado? Porque se você estiver disposto a só tirar a comissão do mercado, eu falo, Marcos, provavelmente você vai ter um gap aí de realidade e desejo. O desejo é você ganhar uma comissão de 10 mil, mas a realidade é que talvez você não vá. Né? Por quê? Porque você tem que investir no mercado. Por mais que a gente fale para o profissional de vendas, o corretor, hoje ele ter só o segundo grau, porque hoje você tira o CREA só com o segundo grau. Sim. Isso, às vezes faz inclusive o segundo grau junto com o Cresce, né? Você Ali, você tira só o segundo grau. Então, assim, ok, pelo amor de Deus, a gente tem inúmeras pessoas de sucesso que tem. Claro. Mas, assim, você tem que estar disposto a investir, você tem que estar disposto a entender que hoje eu estou aqui e eu quero ter isso aqui. Então vamos primeiro, a gente tem lá o nosso método em vendas, onde a gente passa os primeiros 30 dias ensinando o beabá da venda para esse profissional, independente de A a Z, ele pelo menos entende perfil de cliente, ele entende como chegar lá, de que forma se portar, questão visual, Sim. capacidade de comunicação, perfil de cliente. Então a gente tem todo esse material que uma educação primeiro continuada. É isso. Primeiro 30 dias ele dá um overview. Mas eu sempre falo, se você pegar esse material que eu tenho e ler ele hoje, você vai ter um entendimento. Daqui um ano, se você ler ele de novo, você vai falar, nossa, podia ter feito isso aqui dessa forma. E se daqui hoje, se eu hoje estou já com uma bagagem maior, for ler de novo, eu falar, nossa, eu acho que eu poderia acrescentar isso aqui. Sim. Então, assim, a capacidade hoje da área comercial do corretor, ela vai se moldando dentro das necessidades humanas, porque as necessidades humanas hoje é uma, amanhã é outra, e você vai se modelando nesse aspecto. Então, assim, só, Marcos, a gente completando, então a gente tem um plano de carreira onde esse profissional ele entra. Obviamente, esse plano de carreira vai em virtude muito, não o plano de carreira da empresa, mas o seu plano de carreira. Ótimo. Sim, O seu plano de carreira. Né? Individualiza, porque não adianta a gente querer colocar um plano para você que não é o seu plano, entendeu? Então, às vezes a pessoa não quer ser gerente, às vezes ela não quer ser diretora, não quer ser dono de nada, ela quer continuar vendendo bem. Porque a gente sabe que normalmente, e a gente viu isso muito, de acordo com que a hierarquia sobe, a possibilidade de ganho diminui. Sim. E a responsabilidade aumenta. Eu vi isso demais ao longo da trajetória. E a gente viu isso ao longo da trajetória, muitas vezes, queimar um bom corretor virando um mau gerente. Nossa, Aí pegar um bom gerente e virar um mau diretor. Exato. Um mau diretor e virar um mau sócio.
Porque isso tem uma série de coisas que tem seu valor e você tem que ter essa percepção para ter essa evolução, entendeu? Essa coisa de saber o que quer, cada um saber o que quer, é a parte, para mim, mais importante, né? Porque, às vezes, como você falou, um bom corretor se transformar num gerente, meu Deus, às vezes ele... né? Sofrido, né? Exatamente, autoconhecimento, é saber onde que eu posso chegar, do que eu sou capaz, e como você falou, né, desse lado da psicologia e do psicólogo lá na sua empresa, e que cuida dessa parte, acho que é o essencial, é uma coisa muito, muito importante. Com certeza, assim, a gente vê isso muito, entendeu? A gente vê muito... Eu falo que o mercado imobiliário são feitos de detalhes. Sim. Detalhes. Um salão de vendas, ele é feito de detalhes. A forma como a pessoa entra na empresa, você já sabe se essa pessoa teve um problema ou se ela não está tendo. A gente sabe que quem vive um salão de vendas, e um salão de vendas, ele é supra-suma no mercado imobiliário. Uhum. Porque eu sempre falo lá dentro da imobiliária, provavelmente eu sou um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Se fosse por telefone, eu ficava na minha casa, eu tenho 3 filhos, casa com piscina, ficava só lá te ligando. Mas o mercado imobiliário não existe isso. O mercado imobiliário tem que ter o olho no olho. Presença o mercado física, imobiliário né? tem que ter a presença. É uma liderança, por exemplo. Não tem como ser diferente. Por mais que a gente tenha a parte didática, tenha a parte organizacional, tenha a parte individual, mas se a pessoa que fala isso não vive isso, não. esquece. Uhum. E a gente viu ao longo desse período vários exemplos nesse sentido de o que era falado não era praticado, a gente viu ao longo desse processo. Desmorona. E aí acaba desmorona, é natural. Né? Então a gente acompanha isso. Eu gosto disso, assim, porque realmente a liderança do mercado imobiliário é por exemplo. Total. Né? E eu tenho um grande amigo que fala isso, fala assim, é difícil ser líder. As pessoas, às vezes, elas sonham com ser líder, mas elas não sabem o que leva ou o que é necessário quando a pessoa chega num patamar desse. Ela precisa estar vivendo aquilo que ela acredita. Tem que estar respirando aquilo. Tem que estar respirando e tem que estar junto da pessoa, e inclusive conseguindo conciliar a vida profissional com vida pessoal, para aquilo também não entrar em conflito. Não, justamente. Porque se entrar em conflito, desmorona você já não tudo. vai ser um bom líder também. É a história de que a pessoa, quando entra na imobiliária, do jeito que ela entrou, você já sabe, tem alguma coisa. Você já sabe, tem, porque o ser humano hoje, ele... Por mais que, eu consigo conter as emoções, tudo não é assim. Não, o corpo fala. O corpo fala, A gente justamente. já tá também num momento diferente, né, de vida. A gente já não tá mais naquele momento assim, daqui pra dentro, você esquece o que você é daqui pra não fora. tem. Isso já acabou, já foi a fase do medo, né? Por medo você faz o que tem que ser feito. Assim, esquece. teria isso se fosse o caixa, que é o cara crachá. O emprego cara crachá, que está sendo substituído, ele pode estar... Vivendo mas qualquer acabou, é cara turbulência crachá, ali. acabou. É aqui, tá aqui, tal, acabou, não independente. Mas se o negócio envolve emoção, se o negócio envolve empatia, a forma como responde, Sim. a forma como trata, não tem como. Talvez até no primeiro dia ele consiga esconder, mas já ele estoura, é natural isso. E assim, a gente tá indo mais pro final aqui, Leandro. É só te perguntar assim, então você passou por todas essas fases, né? Você começou ali, você foi pro comercial, depois você foi pro corporativo, vamos se dizer assim, porque é uma consultora que começou a ficar gigante. E depois você foi para uma empresa que também se estruturou muito rápido. Hoje você está na sua imobiliária. Isso. E o que você vê assim que você ainda precisa de alcançar no mercado? Ou o que você hoje consegue entender que o mercado ele vai ser o futuro para você? Olha, o mercado imobiliário eu vejo assim, adoro o mercado imobiliário. Uhum. Adoro lidar com pessoas, adoro liderar. Se descobriu mesmo assim profissionalmente nele e se encontrou. Se encontrou, Se com encontrou. certeza. Eu vejo que o mercado imobiliário ele tem uma sustentabilidade, né? Por mais que a gente pegue isso, por mais que a gente observe, não é um mercado que vai entrar em colapso, vai fazer alguma coisa, não. Um bom profissional que continuar no mercado imobiliário, ele tem condição de ter uma empresa, não vou falar perpétua, mas ele tem uma trajetória ali, fazer um planejamento de 10 anos, um business plan ali de uns 10 anos, é tranquilo no mercado imobiliário. Mesmo com as oscilações. Mesmo com as oscilações, porque o mercado imobiliário ainda é carente de bons profissionais. Sim. Uhum. Não, assim, e quem entende isso e coloca isso, eu vejo que é algo que ele tem condição de se manter e ter um resultado esperado. O mercado imobiliário, para mim, eu falo que assim, é o meu dia a dia. Não tem como, assim, sabe? De segunda a sábado de manhã, é o dia a dia, sabe? É uma correria, por exemplo. Eu e minha esposa, nós temos 3 filhos,
Eu tenho uma menina de 13, um menino de 11 e um menino de 10. Então, assim, ela é servidora pública. A gente corre atrás de, né, Sim, todas as claro, pontas. Eu claro. busco dentro do máximo ser participativo e ser presente. Então, eu vejo que o mercado imobiliário não... Eu não me vejo fora do mercado imobiliário nesse aspecto nos próximos anos, entendeu? Principalmente porque é um mercado que ele vai te dar muito retorno, né? Com certeza. Vai ter muitas oportunidades. Leandro, e assim, como última pergunta minha aqui no caso, como que você conseguiria conciliar uma vida profissional intensa, né, principalmente do mercado imobiliário, com uma pessoa que às vezes não é do mercado imobiliário, como no caso sua esposa, ela é funcionária pública, ou seja, ela já tem uma vida mais estabilizada. A minha esposa, assim, né? a minha história com ela é bem legal, porque ela a gente fez faculdade juntos, né? Então ela é Então a gente engenheira começou, ela é também, engenheira. engenheira Então, civil. a gente Mesma- começou a namorar no segundo ano de faculdade. Né? Então a gente já tem 20 anos, já tem 16 legal. anos. Tanto que eu casei, formei, eu formei com 22, com 23 anos eu casei. Entendi. Com 30 a gente já tinha os 3 filhos. Falei. Então assim, graças a Deus, né, em casa a gente é muito parceiro um do outro, muito tranquilo quanto a esse aspecto. Então, quando a gente morava em Brasília, ela, quando passou no concurso, ela atuou 6 meses no mercado imobiliário, ela com uma amiga nossa veio ser corretora, trabalhou com 6 meses dentro do negócio, até ser chamada no concurso público. Então, assim, eu vejo que no meu aspecto, graças a Deus, a gente tem uma cumplicidade muito grande do dia a dia. E aí, obviamente, que isso é uma sustentação. Com certeza. Eu sempre falo assim, você que está entrando no mercado imobiliário, me fala mais sobre você. Você mora com seus pais? Sua esposa, casada? A outra pessoa, você que está entrando, você tem uma condição financeira talvez de se manter num período. É importante você ter esse tipo de alinhamento para não ter a possibilidade do estresse. Não, Leandro, olha, eu preciso vender o mês que vem para eu pagar minhas contas. Eu falei, cara, é importante você ter a ciência que tem grande possibilidade de você não vender. Preparar E emocionalmente. o cônjuge tem que estar preparado para isso preparado, porque eu já vi muitos casos no mercado imobiliário de, infelizmente, o cônjuge espremer ao máximo o cara que está dentro do mercado imobiliário porque não estava tendo resultado, e aí, assim, tinha até potencial. A pessoa, o profissional, tinha até potencial, mas ele estava tão abalado psicologicamente que, infelizmente, as coisas não iam, entendeu? Se um cônjuge não alavancar o outro psicologicamente, difícil. nesse É momento difícil. é muito... Eu acho que é nem difícil. segura. É difícil. É desafiador. É difícil. É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Então, E talvez- graças a Deus lá em casa a gente tem até uma brincadeira com os meninos. Ah, não, ó, esse mês vendeu bem, tal. Então esse mês a gente tem uma comemoração, então a gente vai fazer isso. Legal. Então assim, a gente busca dentro da nossa criação, né, do nosso dia a dia, fazer com que o mercado imobiliário faça parte. Não é um negócio simplesmente, não, é o trabalho do papai. Não. É um processo familiar dentro desse aspecto, entendeu? É natural. Legal. E isso vai até educando as Com crianças certeza. para gostarem do mercado imobiliário. Quem sabe eles serem, inclusive, um profissional do futuro desse mercado, né? É muito mais para criar que o seguinte, nada é de graça. O que você está ganhando, o que você está comendo, vem de algum lugar. E é isso o trabalho do papai, esse é o trabalho da mamãe. O mercado imobiliário proporciona isso. Se a gente conseguir fazer isso, você vai ter isso. Então acaba que tem essa criação. Com mas certeza. É um jogo né? familiar, É um jogo natural. claro. Eu falo, né, que nós estamos vivendo uma época agora que, assim, está vindo à tona essa questão do sistêmico, né? Então, se uma empresa, uma família trabalha nesse sentido aí que você está falando, né, juntando e traz aquilo ali para aquele conjunto, isso é fazer parte disso que está chegando agora. Com certeza, assim. E eu falo que é o seguinte, e eu coloco muito, né? Assim, eu e minha esposa, a gente conversa, tudo. Eles façam isso lá na frente, entendeu? Exato, Porque eles levem isso com eles. Quando eles estiverem, talvez, fazendo o que eles estão fazendo com as famílias deles, eles carreguem isso para eles, entendeu? Show. E é algo que eu converso muito dentro de casa, assim, olha, a forma como eu trato a minha esposa e a forma como ela me trata, os nossos filhos têm que ter isso como parâmetro. Eles não podem acertar nada menos do que disso. Se eu trato a minha esposa, honro ela, faço tudo organizado, busco fazer... eles têm que exigir as mesmas formas dos companheiros deles, nesse aspecto, entendeu? Então, se você começa a ter esse tipo de mentalidade, esse tipo de pensamento, eu acho que tende a crescer e a desenvolver, porque a parte pessoal, a parte empresarial, a parte psicológica é meio que um brainstorm ali, né? Um emaranhado de emoções, sentimentos, e você tem que estar ali
com vários pratos nas mãos, segurando. É natural. Tem dia que tá ruim, é natural. Tem dia que, né? Tem o ciúme, tem dia que dá a rusga, mas é natural. Mas você tem que ter a responsabilidade do bem maior nesse aspecto, entendeu? E eu vejo também, assim, só também finalizando, até dentro disso, que dentro do começo que nós falamos, sobre o Instagram, que as pessoas mostram tanta coisa. Então, você vê aquela árvore frondosa, cheia de frutos e tal, um brilho e tal. E o mais importante é ver como é que está a raiz. Com certeza. Que é isso que você falou, né? Do exemplo das pessoas que estão ali naquele núcleo familiar, das crianças, enfim, verem, né, que aquilo tem uma raiz, ali está forte. E de repente se precisa do adubo, né? Uma natural. água, super. E é isso, a gente vê como que está, né, nossa árvore. Para saber como que tá a nossa raiz. Me lembrou, assim, uma história se eu não me engano, é do bambu chinês, mas eu não tenho certeza. Eu sei que é uma planta que ela cresce 3 anos somente as raízes, e você só vê um pedacinho ali em cima. Aí depois ela... E aí depois ela, com 1 ano e meio, ela fica tão grande que ninguém vê. Então é isso. Assim, eu falo que assim, o mercado imobiliário, ele sempre vai ter muitas oportunidades. E é óbvio que a gente quer crescer, é óbvio que a gente quer faturar mais, é óbvio que a gente quer alavancar. E eu acho que é o ser humano, passeio, né? Ninguém veio a passeio, né? A gente trabalha o que trabalha para poder proporcionar uma boa educação para os filhos, para poder viagem, para poder gozar de tudo aquilo que, obviamente, o mercado imobiliário foi fruto do seu trabalho. Sem dúvida. Então, eu vejo que o mercado imobiliário ele tem condição ainda de proporcionar muito isso para quem entender ele e quem estiver disposto a pagar o preço que ele exige. Exato. Show de bola. Porque não, é um preço que é óbvio que no dia a dia ele vai te exigir e você tem que estar nesse aspecto amparado de várias as pontas. Tem que ter um apoio da família, um apoio do pai, apoio de todo sentido, entendeu? Costumo dizer que o mercado imobiliário é para todos, mas não é para qualquer um. Justamente. Então é esse que é o ponto, e a gente ficar aqui com essa história incrível, mais uma dessas histórias incríveis do mercado imobiliário, de pessoas que realmente fazem acontecer, né, de pessoas que muitas vezes não estão à frente tanto das câmeras assim, porque estão exatamente produzindo muito no mercado. E assim, a gente conhecer e ter essa oportunidade é muito incrível, legal, né? Mostrar para o mercado e apresentar para o mercado que o mercado é feito dessas pessoas muito gratificante, e foi um prazerzaço ouvir a sua história aqui. Marcos, isso foi um prazer também, tenho certeza aí que talvez essa história possa ajudar mais pessoas. E obviamente aí a gente poder alavancar e fazer um mercado sadio, um mercado de oportunidades para todo mundo, entendeu? Com certeza, estamos juntos. Amém. Show de bola. Gente, é isso daí, mais um Conversas A3 e a gente se vê. Um abraço. Compartilhem. Toda vez no texto final. Verdade. Assistam, compartilhem, curtem e comentem, porque a história do Leandro é show de bola. É isso daí. Um abraço a todos e vamos pra cima.